Olá Mundo e a todos que vivem nele, meu nome é Stephanie Cunha, nós estamos aqui no nosso canal Olá Mundo Geek e hoje com a presença muito ilustre aqui no Sana, parte 2, 2025, Daniel Cesarte aqui, a gente vai conversar um pouquinho com ele, a gente vai conversar um pouquinho sobre as suas obras e aí vocês vão ficar ligadinhos aí também com a gente. Começando, Daniel, eu queria que você comentasse com a gente que você tem essa produção bastante vasta, diversa, muito impactante também. E eu queria saber como foi o início, a sua trajetória aí nos quadrinhos, na literatura em geral, como foi esse início? Bem, eu lancei um quadrinho, o meu primeiro quadrinho que eu lancei foi em 2023, que é os Estados Unidos da África e tal. Mas muito antes disso, que é isso daí? Tem uma cópia aqui, esse já foi vendido, mas a pessoa vai vir pegar. Que é esse aqui. Essa é a versão de editora, a primeira versão, que foi a versão do Catarse, ela esgotou, a gente fez 1000, mas antes disso eu trabalhei como diagramador, eu tive vários empregos para poder entender como era o projeto gráfico, como era o processo gráfico, como era montar as coisas, desde do esboço até o produto final saindo da gráfica. Então eu me preparei muito, levei muito tempo e eu nunca me sentia capaz, eu sempre achava que eu tinha que estudar mais e mais e mais. E a gente tem que estudar mais e mais e mais, só que chega uma hora que a gente tem que dar a cara a tapa e seguir em frente e mostrar o que a gente aprendeu, porque a gente não para de aprender. E veio a pandemia, eu estava meio perdido, assim, sem saber o que fazer e tal. Muitas vezes eu achei que eu ia morrer, acho que todo mundo achou que ia morrer na pandemia, né? Mas aí Sean me convida para fazer os Estados Unidos da África. Inicialmente era, como eu falei, 5 páginas, e aí foi crescendo e virou esse quadrinho de 188 páginas, que levou a gente além do Brasil. A gente foi para Angola, foi para a França, levando a palavra dos Estados Unidos da África, da nossa arte, da cultura baiana. Então, depois disso foi o despertar, assim, para a minha carreira. E aí, de lá para cá, de 2023 para cá, já teve o Cuscuz Surpresa, que é esse aqui. São tirinhas de amor à distância. É o ano 1 do meu relacionamento com o Elodângelo. E depois veio, esse é o mais recente, é o Signo Ancestral. Antes dele tem um chamado Paralelos, que eu publiquei online, uma parceria com o Sesc. Ele vai ter versão impressa, mas só no ano que vem. Até o final do ano eu lanço depois da última. Primeiro eu vou lançar online, porque eu tenho essa questão de democratizar o acesso, eu quero que todos leiam. Mas no final do ano eu lanço a versão impressa, que é para quem quiser levar, botar na estante, fazer uma decoração, mas ele vai estar todo disponível para leitura antes na internet. E vou participar de 2 coletâneas com lançamento do CXP, uma chamada Crepúsculo Sentai, que vai ter uma história curta dos Ori Rangers. Tem Power Ranger de tudo, mas não tem Power Ranger dos Orixás. E aí a gente vai lançar lá. E uma coletânea de terror que eu não lembro o nome agora, mas eu e o Sean a gente vai contar a rotina de acordar e tomar café de um demônio. Que bacana, que bacana. Ele já respondeu a última pergunta, mas está tudo certo, a gente já está aqui, ó, nos lançamentos. Mas tem mais coisas, tem mais coisas. E aí, eu acho que todo mundo pergunta isso para os quadrinistas, mas eu acho bem interessante de saber quais foram os seus primeiros quadrinhos, assim, que te inspiraram a querer ser um quadrinista e quais autores também te inspiraram a crescer nesse ramo também. Eu acho que como boa parte dos brasileiros, acho que 90% ou 95%, eu comecei com Turma da Mônica, né? Pode-se dizer que eu aprendi a ler com Turma da Mônica, mas o primeiro quadrinho que me impactou a ponto de eu querer desenhar e contar histórias foi um quadrinho do Homem-Aranha, Homem-Aranha 62, da editora Abril. Foi o primeiro quadrinho que meu pai me deu. Então aquilo meio que deu um up. Só que minha família sempre ficava, mas você vai trabalhar com o quê? Você vai ganhar dinheiro com o quê? E aí eu fui seguindo, estudando, fazendo outras coisas, mas outros quadrinhos que me inspiraram foram... eu sou muito inspirado pelo Jefferson Costa. Jefferson Costa para mim é uma sala de aula em forma de gente e tal. É muito boa a troca. Regiane Braz, que fez Quando Nasce a Autoestima, é outra professora. Eu sou muito grato por existir na mesma época que ela. Elodângela, minha namorada, ela me ensinou muito. Posso dizer que parte do profissional que eu sou hoje é graças a ter conhecido ela. E Anderson Sean, meu parceiro nos Estados Unidos da África, ele é uma referência para mim porque ele vem da literatura e ele é um camaleão literário, assim. Ele está sempre mudando e migrando e mostrando que a gente não precisa ser só uma coisa na vida. Mas fora isso tem Ian Fraser, outro quadrinista aqui, outro escritor que me inspira, Marcelo de Salete também. Marcelo de Salete
é um absurdo. Meu sonho é ter uma obra que chegue no nível como de Marcelo de Salete. E como a gente estava falando aqui também, que você que está aí assistindo já deve conhecer o trabalho do Daniel, sabe que tudo que ele faz, pelo menos a maioria dos seus trabalhos, tem esses elementos de ancestralidade, afroculturismo e bastante crítica social também. E aí eu queria saber de você, como é que você enxerga esse papel da cultura negra na construção dessas narrativas de ficção aqui no nosso Brasil? Bem, meu parceiro ele costuma falar uma coisa, que clichê é uma desculpa que as pessoas brancas usam quando alguém quer brincar no parquinho deles, com coisas que eles já inventaram. Eu acho que a gente tem que reconstruir narrativas que já foram usadas, só que sobre um viés diaspórico, porque todo o background, todo o subtexto social, ele não foi explorado. O maior exemplo agora que nós temos é Pecadores. Se você pegar a base de Pecadores, é um drink no inferno. Mas agora a gente tem um drink no inferno com um viés diaspórico, com muito subtexto, com exaltação à cultura iorubá. Ó, o Superman ficou fraco agora. Mas ele fala um pouco sobre a cultura iorubá, sobre a cultura de religião de matriz africana, fala sobre como outras pseudo-minorias políticas são oprimidas e tal. Então, eu acho que hoje em dia, a gente tem muitas reinterpretações disso. E eu acho super válido. Eu quero ver a história do Superman preto, Homem-Aranha preto, que a gente já tem, né? Mas Batman, tudo que puder ter viés negro, eu quero ver, porque meu foco é produzir histórias com narrativas diaspóricas, com letramento racial. E assim, vou me antecipar mais um pouco, né? Provavelmente sua última pergunta vai ser quais são os próximos lançamentos, mas ano que vem, eu e Sean, a gente vai lançar A Revolta dos Malês. Esse não é o título definitivo, mas é uma história que evoca o que foi a Revolta dos Malês. E a gente faz uma crítica também à opressão e à violência policial, que atinge muitas pessoas pretas e periféricas hoje em dia. Não vai ser uma reconstrução fiel do que aconteceu na época, porque se você quer conhecer mais disso, tem um filme de Antônio Pitanga maravilhoso, que conta a história da revolta, mas o que a gente vai fazer um Sexta-feira 13, trazendo como background a Revolta dos Malês. E eu acho que já é um complemento dessa pergunta que eu fiz anteriormente, mas para você, qual é a importância assim, da ancestralidade africana nas suas histórias e para a gente também, como comunidade, como brasileiros, qual é a importância dessa ancestralidade, a gente conhecer mais também? A gente conhece, a gente vê muito na cultura pop, nos jogos, histórias sobre deuses gregos, sobre Hércules, Zeus, sobre Viking, deuses nórdicos, Thor, até sobre outras divindades, outros panteões, mas a gente vê pouca coisa sobre os deuses africanos e tal. E eu nem falo dos deuses só dos orixás. Quando a gente pega a Pantera Negra, eu acho que pouca gente pega a referência que os principais deuses, as divindades que tem em Pantera Negra são divindades egípcias, porque na cabeça das pessoas o Egito parece que não faz parte da África, mas o Egito é um dos países africanos e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter essa difusão desse conhecimento. Eu faço questão de trabalhar isso nos meus quadrinhos, de trazer essas referências, porque essas histórias precisam ser contadas. É muito fácil de contar a história sobre um deus nórdico que vem de cabelos loiros para ser arrogante e fazer isso, enfrentar não sei o quê, mas ninguém conta as histórias de quem sai de casa e não volta, vai para comprar pão e não volta, e aí tem toda a sua ancestralidade, toda a sua guia e tal. Então, hoje eu estou usando aqui uma roupa que esse aqui é um tecido angolano chamado samacaca, ele é uma capulana. Então, até no meu vestir, eu tento tirar do papel um pouco da minha arte também e trazer essas referências. E falando sobre também cada obra que você tem, né, o Cuscuz Surpresa, sobre o signo ancestral, paralelos, cada uma tem uma proposta estética assim muito definida, uma temática bem definida. E eu queria saber como é que você decide essa linguagem visual, essa narrativa, para usar em cada projeto. Assim, o Cuscuz, vou começar pelo Cuscuz. O Cuscuz ele nasceu de uma forma de eu e minha namorada a gente diminuir a distância de 1.492 quilômetros que separam Salvador e São Paulo. Então, toda despedida a gente sempre fala assim, mas mais tarde eu te vejo nas tirinhas e tal. Então, o chororô continua, mas é uma forma de acalentar e diminuir essa distância e tal.
a gente se sente muito próximo. Então ele tem uma estética de tirinhas. Às vezes eu quebro o layout, fazendo coisas, tirando o personagem do quadro, botando outros quadros, outros formatos. E então ele meio que surgiu organicamente desse jeito. Já os Estados Unidos da África, como ele nasceu como um livro, e a gente trata de temas delicados como racismo, colonialismo e diáspora, então alguns trechos a gente decidiu manter em prosa para poder outras pessoas terem empatia e visualizar isso, porque elas já viveram algo parecido. Então a gente quis deixar assim, sem falar que a escrita de Sean é muito rica e detalhista, então a gente quis deixar desse jeito e assim nasceu a estética dos Estados Unidos da África, que ele é uma mistura de quadrinho e prosa, e ele é todo preto, branco e laranja, que a gente queria uma cor que exaltasse afroestimas, exaltasse empoderamento preto. Essa cor a gente usa o laranja e tal. Mas a gente queria também uma cor para mostrar toda a parte negativa. Sempre que tem racismo, preconceito, colonialismo, a gente carrega na cor branca, porque se a coisa tá branca no quadrinho, ela tá ruim. E Paralelos, ele vem de uma ideia que eu queria fazer uma tira contínua. Pelo prazo eu não consegui fazer desse jeito, mas eu faço uma quebra, eu quebro os quadros, eu acrescento alguns elementos, eu trago os asteriscos que antigamente vinham nas histórias em quadrinhos embaixo, eu trago eles como os complementos da página, porque eu queria falar um pouco sobre como é a minha relação com a dança, como é a minha relação com os orixás e como é a minha relação com a Lapinha, que é o bairro que eu moro, onde é festejado o 2 de julho, que é a consolidação da independência do Brasil. E agora vai ser feriado nacional. E aí eu quero perguntar também como é que você enxerga esse atual cenário dos quadrinhos independentes e afrofuturistas aqui no Brasil. A gente está avançando, ainda falta espaço, estamos crescendo, ainda tem coisas a melhorar. Eu acho que sempre precisa melhorar. Foram muitos anos de opressão e invisibilização para já tá assim pronto e tal. A gente tem um cenário muito forte hoje. A gente tem muita representatividade, tem muitos autores produzindo. Eu acho isso maravilhoso. Muitos produzindo do fundo do quintal, porque infelizmente muitas narrativas pretas elas não têm oportunidade. A gente é deixado de lado, a gente não é convidado para muitos dos eventos, muito das editoras, mas a gente tem tido uma produção muito forte, muito rica. E aí nomes como Jefferson Costa, Regi e Rafael Calça, eles estão mostrando que a gente está aqui. No outro dia alguém falou, mas você também. Eu fico muito feliz de, talvez, para alguém eu ser referência e estar ocupando esse espaço, estar ajudando a meter o pé na porta, porque eu sou um homem, eu ainda não sou iniciado, mas eu sou um homem que acredito muito no candomblé e tal. E o candomblé é uma religião de coletivo. Eu sinto que o movimento negro nos quadrinhos da literatura ele é um movimento de coletivo, ele é um movimento que a gente se apoia. Quando um grita, todo mundo grita junto para as vozes ecoarem e chegarem no ouvido de quem está diminuindo a gente e tal. Então, eu acho que é um movimento que está crescendo muito e ainda vai ocupar muito espaço, mas infelizmente a gente ainda precisa gritar muito para ter o mínimo de respeito. E complementando também a pergunta, que meio que você já começou a resposta, qual é o papel assim, de eventos feito o Sana, por exemplo, nessa valorização dos quadrinhos fora também desse eixo do Sul, né? Rio, São Paulo. Qual é a importância de eventos como esse para a divulgação dos quadrinhos afrofuturistas? Bem, eu já fui para muito evento no Sul e Sudeste. Assim. O primeiro ano dos Estados Unidos da África, eu não saí de Salvador, da Bahia. Todos os lançamentos foram em festas literárias e eventos dentro de Salvador, dentro da Bahia, é minha casa. São locais que as pessoas diziam assim, mas você vai lançar em Aratuípe, é cidadezinha, ninguém vai querer saber de quadrinhos. E num sábado, às 9h30 da manhã, num sol de 34 graus, uma lua, como dizem, tinham mais de 70 pessoas para ouvir eu e Sean, e a gente só tinha levado 30 livros. Então, esse é o tipo de coisa que eu gosto de fazer. E esse é meu foco, principalmente. Levar arte e cultura, mostrar às pessoas que elas conseguem viver de arte se elas quiserem, para locais onde não tem esse acesso, onde as pessoas acham que ninguém consome nada, que é cidadezinha pequena. Esse é meu foco, ir até esses locais. Então, quando a gente tem eventos que são fora do eixo Sul e Sudeste,
como o Sana, GGCon, HQPB, a Feira Cria, tem muitos outros que eu não lembro agora. Eu acho importante porque a gente está fazendo uma descentralização, tirando de lá do eixo, trazendo para fora para poder trazer visibilidade. Ainda falta muito recurso e ainda falta muita visualização para esses espaços poderem ter o respeito digno e a valorização digna, mas eu acho que a gente está caminhando e está chegando lá, sim. Projetos futuros, bem o que você já falou, mas qual é o lançamento assim que está mais recente, que está em desenvolvimento, que vai ser lançado primeiro? Tá. Mês que vem eu começo a postar o Depois da Última. Ele vai ser lançado, eu ainda não decidi se vão ser capítulos semanais ou quinzenais. Talvez semanais, que assim eu consigo manter o engajamento, eu quero ver se as pessoas vão gostar e depois eu faço uma campanha do Catarse. Mas esse é o mais breve. Ele conta sobre um calote que eu tomei quando eu estava perto de realizar meu sonho de abrir um estúdio, eu e um amigo. Então a gente precisa enfrentar dragões e outras criaturas para poder sobreviver a essa enrascada numa Salvador que estava fazendo 40 graus. E no final do ano vai sair o Crepúsculo Sentai, a coletânea, que eu vou estar lá. Vai ter a de terror, que eu não lembro o nome, meu Deus. Não sei se é Fragmentos do Terror, não lembro. Mas tem esse de terror, vai ser lançado na CCXP, são os mais iminentes, assim. Tem algumas histórias curtas que eu estou pensando em lançar, mas não é martelo batido ainda. E tem o Cuscuz para colorir, que a gente vai lançar, eu e Elô, vamos lançar na CCXP, e vai ser o Cuscuz para colorir Casinhas do Pelô. Então vai ter a casinha de Michael Jackson, casa de Jorge Amado, o Cravinho, a Cubana, a escadaria de Jerônimo e muitos outros locais para quem é baiano e quem já foi na Bahia conhece. Bacana, bacana. A última pergunta. Sempre tem um autor que você sempre se inspira, que gostaria de trabalhar. Quem seria uma pessoa, um artista que você, assim, gostaria muito, é meu sonho trabalhar com ele? Olha, eu tenho um fetiche de trabalhar com... Boa parte dos meus amigos são do meio literário e dos quadrinhos, então eu tenho um sonho de trabalhar com todos eles, que eu admiro todos eles. Então já consegui trabalhar com alguns, e aí agora falta trabalhar com Deco Lippe, do Primeiro Orelha. Breve, pronto, aí mais um lançamento. Breve vai sair um livro infantil meu e dele sobre como são os feriados são festejados lá na Bahia. Deco Lippe é um, Ian Fraser é outro. Ian Fraser concorreu ao Jabuti, finalista com Severino Olho de Dendê, maravilhoso, amigo pessoal. E ele tem um quadrinho muito bom, chamado A Biblioteca dos Livros Não Lidos, se eu não me engano, que eu vou ilustrar em algum momento do ano que vem eu começo, mas só deve sair no outro ano e tal. Sean, apesar de a gente já ter lançado um projeto juntos, a gente ter ganhado prêmios, a gente vai lançar mais coisas, mas Sean ainda é uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, Elô também. E tem uma pessoa que ele, não sei se ele vai ver isso, mas Thiago do Afronerd, eu sempre falo com ele que em algum momento ele precisa lançar um selo literário e que eu quero estar nesse projeto e tal. Então, Thiago do Afronerd é uma pessoa que eu quero muito trabalhar. É isso, gente. Daniel, muito obrigado pelo seu tempo, pelo seu momento. A gente vai ficando por aqui, vai ter mais conteúdos ainda sobre o Sana, parte 2 2025. Então, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal, já deixa o seu like aqui no nosso vídeo, seu comentário também para o Daniel, o que você quer saber, pergunta aí. E nós vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, gente!